Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Bom dia, amigos do Pan News Cidades. Hoje, dia 2 de outubro do segundo ano da pandemia, e a vacinação tem demonstrado que começamos a dominar o coronavírus, embora ainda não tenhamos debelado de vez o cenário cruel que tem nos afastado de tantos entes queridos. A mortalidade diminui, mas os cuidados devem ser redobrados para não cairmos nas armadilhas da Covid, que espreita a cada nova bobeada que por vezes acontece. O uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social ainda são necessários e é difícil para o brasileiro manter o distanciamento, algo que nos afasta dos contatos mais íntimos com os amigos e conhecidos. Estamos acostumados a aglomerar e, caso se confirme a volta dos desfiles das escolas de samba no próximo carnaval, é que poderemos vivenciar como esses novos hábitos realmente irão acontecer. Na CPI da Covid no Senado, a semana foi marcada por depoimentos como o do velho da Havan, o empresário Luciano Hang, que se apresentou de maneira firme e foi desrespeitado pelo relator, que o rotulou de bobo da corte, tratamento, ao nosso ver, desnecessário e, repito, desrespeitoso, que por vezes deslustra as atividades da comissão. A presença também do empresário Otávio Facuri gerou nova disputa de egos e, após apresentar seu currículo encorpado, disparou a necessidade de alguns senadores também apresentarem a formação educacional, como se houvesse uma necessidade de comparar tais diplomas. Mas o momento saia justa aconteceu quando o senador Comparato mostrou sua indignação com uma manifestação tida como homofóbica dirigida a ele pelo depoente, que imediatamente desculpou-se pelo incidente inoportuno. De qualquer forma, ainda haverá mais uma rodada de inquirições na próxima semana, que deverá encerrar os trabalhos da CPI. Em Campinas, o prefeito Dário Saad encontra-se em casa depois de ter enfrentado uma forte pneumonia decorrente da Covid-19. Esperamos que o prefeito se restabeleça nesse período de convalescência e que retorne com saúde para o Palácio dos Jequitibás, que conta agora com a gestão temporária do vice-prefeito. No programa de hoje vamos conversar com a delegada de polícia, a doutora Eutímia Cristine Pereira Gonçalves, que vai nos contar como funciona a Delegacia da Mulher Eletrônica, carinhosamente chamada de DDM Online, uma poderosa ferramenta da Polícia Civil que pretende fortalecer ainda mais o combate à violência doméstica e já serve como um instrumento fundamental para que as denúncias de agressões sejam feitas mesmo em cidades onde ainda não funcionem as delegacias da mulher 24 horas. A Lei Maria da Penha é o marco essencial para que as mulheres massacradas pelos maridos e companheiros violentos se libertem da opressão diária que cala e fere os princípios mais elementares de respeito e dignidade da pessoa humana. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar, e tenho dito, Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.
O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Você está ligado no Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, a nossa convidada de hoje é a doutora Utímia Cristine Pinheiro Gonçalves, ela que é pós-graduada em Direito e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharel em Direito também por esta casa, professora da Academia de Polícia de São Paulo, Coriolano Nogueira Cobra, e delegada de Polícia Civil no estado de São Paulo, lotada na Delegacia da Defesa da Mulher Eletrônica. Autora também do livro Lei Maria da Penha no Direito Policial, entre outras obras. Caríssima, como vai? Que privilégio tê-la aqui na Jovem Pan News Campinas. Tudo jóia, eu que agradeço poder participar aqui um pouquinho conversando com você. Eu acho muito importante a sua participação, porque, afinal de contas, doutora Utímia, a Lei 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha, ainda é uma senhora desconhecida de parte da população, não é? Olha, por incrível que pareça, tem muitas mulheres e muitos homens que eles desconhecem essa lei. E a gente pode perceber isso nas mais diversas camadas sociais, né? Esse desconhecimento não é um privilégio, vamos dizer assim, das camadas mais pobres. São todas as pessoas que desconhecem todos os detalhes, né? Vamos dizer assim, é uma lei multidisciplinar, então ela é muito rica em detalhes, ela tem várias áreas de abordagem. E as pessoas, elas não têm conhecimento da lei em si e dos próprios detalhes dos direitos que ela acaba resguardando. Eu gostaria de começar contando um pouquinho a história da Maria da Penha, que foi a protagonista, que foi aquela que inspirou essa legislação. O que aconteceu com a Maria da Penha, doutora? Certo, não, eu acho muito importante, inclusive, a gente falar sobre a Maria da Penha Fernandes, que foi a mulher que deu um nome a essa lei tão importante que nós temos no dia de hoje, porque a maioria das pessoas desconhecem a história dela. E a Maria da Penha, ela é farmacêutica bioquímica, né? Ela fez o curso dela na Faculdade de São Paulo, na década de 70, vamos dizer assim, né? Ela chegou a fazer mestrado, né? A Maria da Penha, para aquela época, ela era uma pessoa muito estudada, muito instruída. E ela se casou com uma pessoa que ela conheceu no curso, né? O marido dela era um colombiano que também estava fazendo mestrado numa outra matéria, se eu não me engano, mas também na Universidade de São Paulo. Eles se conheceram e casaram. Após o casamento, foi o que nós conhecemos como ciclo da violência doméstica, né? Ela foi passando pelas diversas fases que a gente tem do ciclo e sofrendo todos os tipos de violência que nós temos até culminar na violência física. Então ela passou por aquelas diversas formas, a violência psicológica, a violência moral. É uma constante, doutora? Esse ciclo acontece sempre, não? Olha,
Olha, a gente não pode afirmar que ele acontece sempre, porque algumas das mulheres, elas conseguem romper as fases do ciclo, né? A gente tem aquela primeira fase que a violência, ela ainda não é física, porque eu costumo falar que a violência física, ela é a mais perceptível, mas você começa com aqueles atos um pouco mais sutis, né? De violência psicológica, violência moral. O agressor, ele começa a quebrar pequenos objetos em casa para poder demonstrar poder, a força dele. Ele representa para a mulher como se ele tivesse estressado por um dia de trabalho. E a mulher acaba ficando acuada por conta disso. Ela começa a relevar esses atos, achando que alguma coisa no comportamento dela provocou essa reação dele. Aí, na segunda fase do ciclo, que a gente passa para os atos de agressão propriamente dita. Então, tem algumas mulheres que elas já conseguem identificar nas primeiras fases e conseguem se desvencilhar. Outras não, elas acabam sendo agredidas e aí elas passam para a próxima fase do ciclo, que é a terceira fase. Só uma coisinha, doutora. Quando a senhora fala que a mulher consegue se desvencilhar, quer dizer, ela termina a relação, é isso ou não? O que é desvencilhar-se dessa agressão? É muito importante ressaltar aqui, doutor Thanos, que a gente fala, quando eu falo via de regra, é que assim, na maioria dos casos, mas como a gente está falando de relações subjetivas entre os seres humanos, é muito difícil a gente poder falar que sempre acontece assim, né? São algumas análises que a gente faz de alguns comportamentos que eles se repetem, mas não dá pra gente afirmar categoricamente. E algumas mulheres que elas conseguem se desvencilhar, o que eu digo é que assim, elas têm a importância da rede de apoio. Elas têm uma estrutura que acabam dando esse apoio, esse suporte para ela enxergar que tem uma vida além daquele relacionamento, né? Porque a violência de gênero, ela tá muito ligada à subjugação da mulher, à condição que ela tem de dependente do homem. E quando eu falo em dependência, é dependência física, a dependência emocional, dependência econômica, aquela velha estrutura imposta pela sociedade, né, que a mulher depende do homem para tudo, né? Então, enquanto ela está influenciada por essa questão de gênero, enquanto ela está nessa questão de subjugação, ela não tem força para ver que ela consegue sair daquele casamento, daquele envolvimento e consegue ter uma vida fora disso. Então, algumas mulheres, elas têm essa rede de apoio, que elas conseguem ter um emprego, um apoio da família, de algum amigo, alguma pessoa próxima que dá esse suporte para ela conseguir sair dessa situação. Outras não. Tem outras mulheres que até por conta dos filhos que eles têm, elas acabam dando novamente uma chance, né, para o relacionamento, novamente uma chance para a família, para poder ter essa estrutura familiar por conta dos filhos, né? Tanto é que a maioria das pesquisas que a gente vê, as mulheres, elas tiram essa força para romper de vez o relacionamento quando os atos de violência começam a refletir nos filhos. Então, quando os filhos passam a ser as vítimas, aí elas têm força para dar aquele basta e falar, não, agora eu vou procurar a polícia, agora eu preciso de ajuda e vou sair dessa situação em que eu estou submetida. Eu interrompi a senhora no segundo momento daquele ciclo da violência. Então, só repetindo para os ouvintes, a senhora me falava que há um ciclo. Vamos lá, o primeiro, o segundo e vamos em frente. E aí é o terceiro, né? O terceiro ciclo seria o da lua de mel, né? A terceira fase do ciclo, porque na verdade é quando muitas vezes acontece um certo afastamento, né? Como no segunda fase foi a parte do que houve o ato de violência, a mulher, às vezes, ela consegue ter aquele afastamento do agressor, porque é um choque, né? Apesar dela estar submetida naquelas agressões psicológicas e morais, ela não esperava ter essa consequência física, né? Então ela começa a ter efeitos biológicos nela, né? Ela começa a ter insônia, fadiga, muita ansiedade, ela começa a ter ódio da situação que ela tá vivendo, vergonha, ela fica confusa. Ela se acha culpada, doutora? Ela se acha culpada pela agressão, não? Sim, em alguns casos sim. Em alguns casos em que a mulher está tão inserida nesse ciclo de violência, ela acaba achando que um comportamento dela foi o gatilho para ele praticar isso. Às vezes passa na cabeça da mulher
que é uma ideia completamente equivocada, mas que o homem saiu o dia inteiro para trabalhar e aí ela chegou, foi comentar alguma coisa com ele e ele teve um problema na rua. Então ela meio que provocou a reação dele, ela que não deixou ele descansar, ela que acabou pentelhando, né, vamos dizer assim, como elas mesmas usam, e não compreendeu o dia difícil que ele teve na rua. Então, em alguns casos, sim, a mulher acaba entendendo que ela desencadeou aquela situação. Mas quando chega na fase da violência, ela fica completamente confusa, porque ela não consegue acreditar, né, que aquele homem que foi o escolhido para dividir a vida, né, com quem ela quis constituir uma família, foi capaz de praticar esse ato de agressão contra ela, né? Então, em alguns casos, ela consegue sair e romper nesse primeiro momento. Mas aí entra essa terceira fase do ciclo, que é o que a gente chama de lua de mel. Porque o agressor, ele começa a se arrepender. E aí ele volta a ser uma pessoa amável, para tentar conseguir a reconciliação. Então, o que acontece? Ele volta a ser aquela pessoa do início do relacionamento, né? Da fase da conquista. Aquela pessoa que pede perdão, que fala que não sabe onde estava com a cabeça para ter acontecido, para ter reagido daquele jeito, né? Quando eles têm filhos, ele fala que ele não sabe como ele pode ter agido assim com a mãe dos filhos dele. E eles acabam reatando. E dá aí, certo. nessa fase do ciclo... E dá certo então, isso? Olha, é muito complicado, viu? Quando a gente consegue ter também um acompanhamento do agressor, fazer mostrar para ele que ele fez parte desse ciclo de violência, que ele também está inserido nisso, e ele consegue enxergar os atos que ele praticou e a consequência de que tudo aquilo teve na família dele, né, na própria estruturação da família e no desenvolvimento da relação, na criação dos filhos, pode ser que sim. Pode ser que a gente tenha uma reconstituição, né, dessa família e um comportamento vitorioso. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, não. Porque quem tenta entender tudo o que aconteceu e acaba perdoando é a mulher. O homem não. O homem, ele acaba pedindo perdão, ele fica muito calmo, né, por um tempo, eles têm bons momentos juntos, mas infelizmente depois novamente o gatilho, qualquer outra coisa que faça eclodir, né, essa violência que ele tem, acaba voltando para a primeira fase do ciclo, né? Por isso que a gente fala que é um ciclo, né? A gente tem que imaginar justamente um círculo, né? Da fase 1, 2, 3 e da 3 retornando para o início novamente, né? Eu estou conversando com a doutora Utímia Cristine Pinheiro Gonçalves, que é delegada de polícia aqui no estado de São Paulo, lotada na Delegacia de Defesa da Mulher Eletrônica. Achei isso assim um avanço sem igual e eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho qual é a eficácia da Delegacia de Defesa da Mulher Eletrônica no combate à violência contra a mulher. Olha, eu sou suspeita para falar da DDM Online, né, que é como carinhosamente nós chamamos a nossa delegacia, porque eu sou uma entusiasta desse projeto, né. Ela foi criada por conta da pandemia, o nosso delegado geral, mas toda a equipe responsável pela delegacia adjunta pela violência doméstica contra a mulher, já tinha esse projeto de possibilitar o registro online, né, das ocorrências pela mulher, para facilitar o acesso. Tudo isso visa a evitar que a mulher precise se deslocar até uma delegacia de polícia. Então, hoje é muito rápido, né, esse acesso. A mulher com qualquer celular, qualquer tablet, qualquer dispositivo eletrônico conectado à internet, ela consegue fazer o registro dos fatos. E como que funciona esse registro? A mulher ela tem que acessar a página da delegacia eletrônica, ela vai responder a um questionário falando o local dos fatos, o nome dela, o nome do agressor, a data e horário que os fatos aconteceram e vai fazer um breve relato com uma maior quantidade de detalhes que ela souber para poder nos ajudar na capitulação e vai poder narrar livremente o que aconteceu. Depois, no segundo momento, é aberto um questionário para ela com algumas perguntas pontuais que nós consideramos importantes para poder direcionar o atendimento.
Então ali ela vai falar se ela é casada com o agressor, se eles moram na mesma casa no presente momento, se eles têm filhos, quantos filhos, se ele faz uso de álcool, se ele tem acesso à arma de fogo, se ele participa, né, de alguma organização criminosa, se ele já descumpriu alguma medida protetiva. Enfim, todas essas perguntas elas foram tiradas do Questionário Nacional de Avaliação de Risco para poder delinear a nossa análise. E, por fim, é perguntado para a vítima se ela tem interesse em alguma medida protetiva de urgência. Porque é importante a gente ressaltar aqui que a própria Lei Maria da Penha, ela deixa meio que livre para a mulher poder fazer esse pedido. Então, não fica a critério do delegado de polícia. O delegado de polícia, ele encaminha a solicitação da vítima. Se a vítima acha que ela está em risco com aquela situação, né, que ela está enfrentando, e ela precisa de uma medida protetiva de urgência, nós já vamos encaminhar o pedido dela para o juiz. E uma das facilidades que a gente tem lá na DDM Online é que a mulher, ela já pode anexar todas as provas que ela tiver. Então, ela pode juntar um print de uma conversa que ela foi ameaçada ou que ela foi ofendida. Ela pode juntar uma foto que mostra a marca que ela sofreu da agressão, ou mesmo um relatório médico se ela passou por algum atendimento hospitalar. Ela pode juntar tudo isso. E aí o boletim é muito rápido. E doutora, pode só falar? para que nós tenhamos uma ideia, nós estamos aqui em Campinas, a senhora está em São Paulo. A DDM Online fica em São Paulo, não é? Pode ser utilizada aqui pela região de Campinas, região metropolitana, não? Pode sim. A nossa área de atuação é o estado inteiro. Então, apesar de nós ficarmos baseados no Departamento de Inteligência da Polícia Civil, que é aqui em São Paulo, nosso atendimento é do estado inteiro. E a grande vantagem da delegacia online é que o boletim de ocorrência, via de regra, ele é validado em 3 a 4 minutos. E se a mulher tiver pedido uma medida protetiva, nós já fazemos aquele ajuizamento, por enquanto, somente na capital, né? Aqui na capital do estado de São Paulo, mas nós já encaminhamos esse pedido para o fórum. Então a mulher, pode ser que no final do dia, ou às vezes até algumas horas depois, ela já tenha uma decisão que conceda a medida protetiva para ela. Então isso é muito rápido. É nosso projeto piloto, né? A capital ainda, nós estamos começando agora, vamos começar com a região metropolitana, mas a ideia é abranger todo o estado, inclusive o DEINTER 2, né? Que é a região que abarca a cidade de Campinas e as demais cidades. Mas o objetivo é poder estender esse atendimento rápido para todo o estado. Doutora, nós não temos aqui nas cidades da região metropolitana, aliás, temos em Campinas, uma delegacia da mulher 24 horas. Sem as medidas protetivas que, como a senhora já disse, estão restritas agora a essa experiência em São Paulo, qual seria a eficácia do uso da DDM Online pela mulher que esteja sendo agredida fora do horário normal de funcionamento das delegacias? Certo. Com a criação da DDM Online, toda a polícia foi meio que estruturada para dar um suporte para as nossas ocorrências. Então, vamos supor, as ocorrências que não são encaminhadas aí para a DDM 24 horas que nós temos na cidade de Campinas, elas são encaminhadas imediatamente para o plantão policial que está responsável pela área. Então, vamos supor, se nós temos a DDM de Valinhos ou de Vinhedo, não me recordo se nessas cidades tem delegacias da mulher, mas eu acredito que tem, assim. Elas estão fechadas durante o período da noite, mas nós temos um plantão na cidade que fica responsável por esse atendimento. Inclusive então, pelo eventual socorro. Inclusive pelo eventual socorro, porque assim que os nossos operadores validam um boletim de ocorrência, nós mesmos mandamos uma mensagem para o departamento que já aciona imediatamente o delegado que nós falamos que é o de sobreaviso, né? Que ele é responsável por esses atendimentos emergenciais. Então ele já vai avisar para o delegado plantonista que tem uma ocorrência que foi validada pela delegacia da maneira online e que ele precisa tomar as providências cabíveis. Na maioria dos casos, nós recebemos até o feedback
de que foi enviado uma viatura, que a mulher já foi trazida para a delegacia, foi ouvida, e aí foi pedido pela delegacia da ponta, né, que nós chamamos as territoriais, já foi feito o pedido no mesmo momento. Okay. Então é muito rápida essa integração e tá funcionando muito bem. Mesmo nas cidades que a gente já não consegue fazer esse ajuizamento no momento, as delegacias da ponta, elas estão fazendo um serviço muito bacana e muito rápido em relação a isso. Nós tivemos o privilégio de receber aqui no Pan News Cidades a doutora Utímia Cristine Pinheiro Gonçalves, ela que é delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo, lotada na Delegacia de Defesa da Mulher Eletrônica. Doutora, vê como o tempo passa quando a gente tem conteúdo para informar os ouvintes da Jovem Pan News. Muito obrigado por ter estado conosco. Se quiser deixar um recado para aquela mulher que é ultrajada pelo machismo encalacrado na sociedade brasileira, fique à vontade. Olha, eu que agradeço ter a possibilidade de estar falando aqui com vocês sobre essa pauta, que é uma pauta muito importante, principalmente nos dias de hoje. E eu falo para toda mulher, não tenham vergonha, mesmo se vocês não tenham a certeza de que vocês foram vítimas de crime, as delegacias da mulher, elas têm apoio psicológico, apoio de assistência social. Então nos procurem as delegacias territoriais, às vezes até para tirar uma dúvida, para conversar. Nós temos também os serviços das defensorias públicas, das promotorias. Então não tenham vergonha. Qualquer momento que vocês tenham dúvidas ou alguma dificuldade, procurem os órgãos de apoio de segurança pública ou todos os aparatos do Estado. O que a gente não pode mais tolerar é a violência doméstica e familiar contra a mulher nos dias de hoje. Doutora Utímia Cristine Pinheiro Gonçalves, muito obrigado, grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.